Aí, pensando nisso, nossa primeira empresa é a Hitachi. A Hitachi está representada pelo Glenn Solotar, gerente de engenharia de sistemas da Hitachi. Glenn apareceu em nosso elevador. Glenn, boa tarde, como está? Boa tarde. Há muito tempo que a gente não se vê também, Glenn. A última vez que a gente se viu foi em Manaus, em 2017, em um evento regional, no centro regional. Não estava dentro do foguete, estava em cima do palco. Espero que as coisas funcionem muito bem hoje, Glenn. É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a você e obrigado a Hitachi. Estou fazendo uma coisa que está fora do roteiro, mas vou dizer. A SET e a revista farão 200 edições no mês de novembro. E a Hitachi é um dos primeiros anunciantes da revista da SET lá em 1989. Na segunda edição da revista, já temos a Hitachi como colaborador da SET. Agradeço a você em nome da SET por isso. É muito interessante ver o que a Hitachi fornecia em 1979 e o que você nos vai trazer hoje aqui no SET Speed Pitching. E aí, sei que é difícil, mas a Hitachi Kokusai Linear. Diz bem hoje. É pioneira, exatamente. Há 44 anos está no Brasil e desde 89 junto com a SET. O que a Hitachi tem para nos mostrar hoje são soluções de transmissão de TV digital. E aí por isso me referia ao SET regional de 2017 em Manaus, porque você falava exatamente da interiorização da TV digital e que equipamentos precisamos ter. E hoje o que a Hitachi vai trazer são soluções de equipamentos como encoders, multiplex, distribuição digital, transmissores e soluções que podem ir do planejamento à execução. A Hitachi tem uma solução completa para a interiorização da TV digital, com versões standalone, multicanal e montagem outdoor. A linha de produtos da Hitachi, então, tem equipamentos que vão de soluções muito desenvolvidas, sim, para grandes cadeias de televisão, como para retransmissores. Temos um vídeo que o Glenn fez para nós, vamos pôr e depois conversar o Glenn com nossos engenheiros para tentar saber mais sobre as soluções de transmissão digital da Hitachi. VT, por favor. Somos a Hitachi Kokusai Linear, empresa pioneira no mercado brasileiro de radiodifusão com 44 anos de experiência, e estamos aqui para apresentar algumas de nossas soluções em transmissão de TV digital. Essas soluções incluem equipamentos de head-end como encoders e multiplexes, distribuição de sinal, transmissores e soluções completas e customizadas que podem ir do planejamento à execução. Hoje vamos falar de soluções para interiorização do sinal de TV digital, com versões standalone, multicanal e em montagem outdoor, dando destaque para alguns recursos importantes que fazem dos nossos equipamentos soluções muito versáteis em cadeias de retransmissão. O primeiro ponto é a facilidade de manutenção devido à forma de construção dos equipamentos, uniformização de peças entre os modelos e o uso de módulos plug-in, o que facilita muito a troca de fontes e PAs em campo, como podemos ver aqui no vídeo. Essa mesma fonte é usada em equipamentos multicanal, standalone e outdoor, e além disso também são usadas em equipamentos de diferentes faixas de potência. Entrando na parte de recursos e configuração, a gente tem disponível em todos os equipamentos funções de remultiplexação, para gerar um BTS local a partir de um TS recebido pelo equipamento. Cada entrada do transmissor pode ter o remux configurado de maneira independente. Há também um descompressor de BTS, o que permite operação em SFN com o uso de BTS comprimido. O descompressor é parametrizável, o que o torna compatível com vários padrões de BTS comprimido existentes no mercado. Temos também disponível na interface web análise de sinal, onde podemos monitorar parâmetros como constelação, intermodulação e espectro de emissão, medidas de MER, além de outros 20 itens com dados relativos à performance do equipamento, tudo em forma de gráfico. Um outro recurso disponível nesses equipamentos é a geração de um relatório, onde baixamos em PDF através da própria interface web toda a configuração e principais medidas relativas à operação do transmissor, desde o sinal de entrada até a MER, passando por tensões de fonte e corrente do PA.
Um recurso opcional é a conversão do sinal de entrada para IP, onde podemos levar para este formato o sinal que chega ao transmissor. Isso é especialmente útil para quem utiliza rotas de distribuição via rádio ou fibra ótica. Também temos disponível como opcional um analisador de TS na interface web do produto, o que torna as tarefas de configuração de remux, verificação de sinal e troubleshooting muito mais fáceis, dispensando a necessidade de ferramentas externas para que isso possa ser executado. Fica dessa forma um resumo de alguns recursos disponíveis nesses equipamentos, e visite nosso site para obter informações adicionais nos catálogos de produto. Interessantíssimo, Glenn. Antes de trazer a nossos especialistas, perguntar-lhe, claro, rapidamente, o que mudou de 2017 para hoje o compartilhamento, na transmissão? Nessa época, ainda não tínhamos o switch off. Hoje temos, e o objetivo é a interiorização. O que é que temos? Os equipamentos eles estão mais versáteis hoje, né? A gente consegue fazer mais coisas, a gente tem mais recursos nos equipamentos para fazer tudo que é necessário numa situação de retransmissão. Desde um remux, uma descompressão de BTS, trabalhar em SFN, todos os vários cenários de distribuição de sinal também, diferentes formas de distribuição de sinal, a gente pegar isso e conseguir fazer a retransmissão adequada disso. Além de um assunto que andou bastante de lá para cá, que foi essa questão do compartilhamento de infraestrutura, de transmissor numa versão multicanal, né, onde a gente soma os transmissores e coloca isso tudo numa mesma antena, por exemplo. Então, essas plataformas elas já existiam, já estavam sendo desenvolvidas naquela época, em 2017, só que elas evoluíram para o patamar que elas estão hoje, que dá muito mais recursos aos radiodifusores. Vou colocar aqui nossos especialistas e vou começar pela Carolina. Carolina, o que achou? Que perguntas? Qual é a avaliação que temos do pitching do Glenn? Bem, obrigada. Isso que você falou é muito interessante, né? A gente cada vez mais tem caminhado para uma estrutura onde versatilidade ela é um fator extremamente importante, né, nas soluções, onde a gente agora, por conta até da interiorização, né, equipamentos que não tenham essa funcionalidade torna muito mais difícil a gente fazer qualquer tipo de expansão. Ali você comentou, né, que são... Eu achei muito interessante as funções que vocês incluíram dentro do transmissor de monitoração. Não sei se você pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, eu achei muito interessante a possibilidade de você já ter um analisador de transporte stream, né, embutido, porque isso facilita muito o dia a dia de quem está em campo. Eu já estive em campo e sei como essas funcionalidades são muito importantes. E também a parte de log, né, porque se esses logs, eles também podem ser integrados a outras plataformas, como é que vocês têm visto isso, né, para a gente poder fazer monitoração também desses sites? Sim, obrigado pela pergunta, Carolina. A gente tem... Bom, primeiro falando da parte das medidas, né? Isso a gente conseguiu implementar bastante coisa ali na interface do próprio equipamento, porque a gente sabe que em campo, ainda mais numa situação de retransmissão, assim, potência baixa, que é cidade pequena, nem sempre as equipes têm os recursos necessários. Então, no passado, o cara precisava andar com um analisador de espectro, analisador ISDBT, power meter, um analisador de TS, tudo isso na mão. Agora, com esses recursos internos do equipamento, a gente já consegue, mesmo remotamente, né, com a telemetria, a gente já consegue ter um parecer do estado de como é que está operando o equipamento, se está tudo certo, se não está, se tem alarme, se não tem. E aí, entrando nessa parte de alarme, a gente tem os logs, né? E esses logs, eles podem ser pescados via SNMP, você pode exportar esses logs em outros formatos, Excel, separado por vírgula, esse tipo de coisa, né? CSV. E tem lá tudo disponível também na web. Então, você consegue fazer a leitura tanto acessando a web, quanto pegando esses dados de outras formas e integrando eles com outras plataformas que você já use, por exemplo, de telemetria. Muito obrigada.
Desculpa, Carolina, te pisei. Carlos, Antônio, alguma dúvida para o Glenn? Pode falar, Antônio. Deixa eu desmontar o microfone, né? Senão. Vamos lá. Glenn, eu achei muito interessante as funcionalidades mesmo de você ter toda a parte de fonte, PA, todas em módulos onde você pode realmente fazer um plugin caso tenha algum problema. Isso é um ponto que eu queria colocar bem legal. E só que também tem os ambientes onde são instalados os transmissores que exigem muito do equipamento, questão de temperatura, sujeira, poeira. Eu queria saber como é que vocês tratam, quanto o teu equipamento foi testado para isso. A questão também, a gente fala de transmissão, como que você tem o teu sistema, como funcionam as redundâncias do seu sistema em caso de falha, como é o switch de um main para o backup, como é que funciona, o que impacta na transmissão. E outro ponto importante também, eu acho que como vocês bem colocaram, a questão do SFN. Eu acho que é uma coisa bem delicada. Anteriormente era muito mais complicado. Eu queria saber a experiência de vocês. Como é que a Hitachi encara hoje uma instalação SFN para vocês, aí nesse caso? São 3 perguntas. Isso, vou começar aqui pela parte de manutenção que você mencionou, né? Bom, a questão de ser plugin, isso facilita bastante, né? Você não precisa ficar fazendo reparo em campo. Você troca as peças, traz isso para fazer o reparo no laboratório. Você mencionou as condições adversas desses abrigos que comportam os transmissores de baixa potência. Isso é a realidade, a gente sabe disso. A gente faz teste em câmara térmica, vários desses transmissores vêm sendo usados em shelters, então a gente também tem testado e tem tentado melhorar a operação deles para trabalhar nessas condições mais difíceis. Então a gente tem feito de uma forma que ele suporta mais calor, e a questão de sujeira que você mencionou, todos esses módulos principais de entrada de ar, eles têm filtros de aço inox. Então são filtros que você consegue, com uma manutenção preventiva, você consegue retirar, limpar e colocar de volta no equipamento, né? Mas assim, já fizemos teste até tampando as entradas de ar para ver como é que ele se comporta, e o equipamento ele vai bem. Ele vai bem nessas condições. Obviamente, chega uma hora que tem um limite de temperatura, se tiver muito obstruídas as entradas e tudo mais. Mas, em geral, esses equipamentos de baixa potência, eles conseguem operar nessas condições mais complicadas. Bom, isso para a parte de temperatura, abrigo, sujeira, né? Você falou de SFN, certo? Todos esses equipamentos, eles estão aptos a trabalhar em SFN assim de cara, tá? Tem que ter um GPS, porque a grande maioria das SFNs que as emissoras têm feito são SFNs dinâmicas. Então, para operar em SFN, você precisaria do GPS. E precisa chegar lá o BTS, ou um BTS comprimido. Tá? Normalmente, como grande parte da distribuição via satélite, muita gente tem trabalhado com BTS comprimido, que é uma solução bastante versátil para fazer SFN via satélite, né? Você consegue fazer uma SFN bem ampla dessa forma. Um dos pontos importantes que a gente tem nesses equipamentos é que o nosso descompressor de BTS, ele é parametrizável. Então, a gente consegue, independente de qual, na subida do satélite, ou na forma de distribuição, na origem da distribuição, quem está gerando esse BTS e, na sequência, o BTS comprimido, a gente consegue trabalhar com vários padrões de mercado. Então, se você não necessariamente você precisa ter na sua rede já o MUX da Hitachi, fazendo a geração do BTS e a compressão. A gente consegue trabalhar com outras marcas também. Então, isso faz com que o equipamento seja bastante versátil. A gente sabe que as redes, em geral, são híbridas, né? Tem equipamentos de vários fabricantes tendo que trabalhar em conjunto. Então, isso é um ponto importante desses equipamentos. Vale também frisar que essa parte de descompressão de BTS, de remux, isso tudo é estándar do equipamento. Tá? Isso aí não é um opcional, não precisa pagar isso à parte. Isso faz parte do
da versão default do equipamento. O GPS é uma coisa que, principalmente nesses de potência baixa, fica como opção para quem está comprando, porque como ele tem um certo peso frente ao preço do equipamento como um todo, é bom poder tirar isso para melhorar a relação custo-benefício. Faltou alguma? Eu acho que não, que estão as três respondidas. Beleza, Antônio? então é isso. Perfeito. Carlos, estamos meio excedidos de tempo. Posso fazer uma pergunta aqui do público? E no próximo você participa? Pode ser? Ou tem uma dúvida muito assim? Não. Eu ia fazer uma pergunta rápida aqui. Eu tinha três perguntas, vou fazer uma só. Bom, a gente sabe que a Hitachi está aí entre Santa Rita e Pouso Alegre, né? Você citou a história da Hitachi aqui no Brasil. Como é que está a questão da competitividade desse produto aí? Como é que está o P&D da Hitachi nesse aspecto para poder entregar um produto competitivo? Hoje a gente tem várias opções para essa questão de interiorização. O que você pode falar sobre isso? A gente tá bem competitivo, assim, tá bem junto com o que os outros estão fazendo, algumas coisas à frente, algumas diferenças em relação a equipamentos de outros fabricantes, mas, em geral, bastante competitivo, principalmente com esses novos recursos que vêm sendo adicionados. Inclusive, agora, assim, a gente está sempre mexendo no software do equipamento, nos recursos, sempre tentando colocar mais recurso para que esse investimento seja cada vez melhor para a emissora, né, para o cliente, para ter mais valor nesses equipamentos. Então, novos recursos, que vários deles são sugestões dos próprios clientes que já têm os equipamentos, que já usam, e falam, eu gostaria que fosse mais assim, ou mais assado, que tivesse esse recurso, ou que eu pudesse fazer aquilo. Então, várias coisas que a gente vem colocando na plataforma do equipamento nasce dessa forma. E isso é constante. A gente está sempre melhorando. Perfeito. Aproveitando que temos aqui uma pergunta, vou aproveitar o gancho do Glenn e da plataforma e a pergunta do Carlos. O Ailton, da Voice Interaction, pergunta para o Glenn: podemos fazer uma integração com ferramentas de telemetria através de uma API, o protocolo SNMP? É possível juntar essas plataformas? Sim, SNMP, todos os equipamentos, já faz algum tempo, eles têm esse protocolo disponível com todas as informações que estão disponíveis na parte de configuração do equipamento via web, que no caso dessa linha LP, né, que foi a linha que a gente mostrou no vídeo aí, todos os parâmetros estão disponíveis via SNMP. Então, isso é uma questão de pegar na plataforma de telemetria e configurar para escolher, né, os parâmetros que o radiodifusor julgar necessário ter um monitoramento mais constante. Mas sim, isso tudo pode ser feito. Obrigado, Glenn. Agora, pergunta excedendo o tempo. Interessante a possibilidade de integrar uma plataforma por um API com um transmissor. O Carlos, a Carolina, o Antônio Carlos sabe mais do que eu, sou apenas jornalista, mas pensar há 10 anos atrás a possibilidade de ter um transmissor ligado a um API parecia ciência ficção, e cada vez está mais claro. De fato, você falou até de plataformas, e antes falávamos apenas de hardware, né? Isso condiz com estou dizendo alguma coisa que tem sentido? Hardware e software estão cada vez mais juntos dentro de um transmissor? Bom, sim, faz cada vez mais sentido você falar em software e hardware, né? Essa parte está cada vez mais integrada, assim, na verdade o transmissor é aquela caixa que basicamente, historicamente, ele pega o sinal e bota o sinal no ar, né? É um amplificador, e a parte de modulação era só um meio ali. Hoje,
tem muito mais recurso, tem muito mais coisa que está baseada em software. Isso, na verdade, desde que até mesmo antes de virar digital, mas a partir do momento que virou digital, essa integração software-hardware, ela vem sendo cada vez mais importante. Glenn, muitíssimo obrigado por participar, por estar dentro do foguete e nos acompanhar na tarde de hoje. Muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado a Sete pelo convite. Um abraço.